Esta cor é a origem da riqueza de milhares de salteadores que nos insultam, que esta cor convencional da escravidão, como supõem os especuladores, à semelhança da terra, através da escura superfície, encerra vulcões onde arde o fogo sagrado da liberdade. Salvador, Bahia, 21 de junho de 1830. Nasce Luiz Gonzaga Pinto da Gama, um preto livre, filho de uma africana livre. Sua mãe, vale lembrar, é uma personagem cuja história está envolta em mistérios e lacunas, o que lhe confere a construção de mitos e ficções que atendem esta ou aquela demanda ideológica ou literária. Nas palavras de seu filho: Sou filho natural de uma negra, africana livre, da Costa Mina, nagô de nação, de nome Luísa Marim, pagã que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Minha mãe era baixa de estatura, magra, bonita, a cor era de um preto retinto e sem lustro. Era muito altiva, geniosa, insofrida e vingativa. Dava-se ao comércio, era quitandeira, muito laboriosa, e mais de uma vez, na Bahia, foi presa como suspeita de envolver-se em planos de insurreições de escravos, que não tiveram efeito. Carta a Lúcio de Mendonça, 1880. Neste país, que sempre se pôs como um túmulo para os pretos, Luiz Gama foi vendido pelo pai, branco, português, viciado em jogos de azar. Entregou Luiz Gama como pagamento de dívida de jogo. Escravizado aos 10 anos de idade. Mais uma criança preta tendo roubado a sua dignidade e negado a sua humanidade. Essa fase da vida de Luiz Gama vai até seus 18 anos, quando consegue provar que nascera livre e, portanto, deveria ter sua liberdade restituída. Esta seria a primeira de muitas vidas restituídas por ele, arrancadas dos dentes sujos da escravidão na qual nosso povo foi jogado. Libertou-se a si e aos seus. Iniciava sua jornada com a radicalidade e a abnegação na luta contra a escravidão e pela liberdade dos seus irmãos. Hoje, triste já não trinas, como outrora nos palmares. Hoje, escravo nos solares. Não te embala a dúlia brisa, nem se casa aos teus gorjeios, o gemer das gotas alvas. Pelas negras rochas calvas da cascata que desliza. Coleirinho. Autodidata, afrontou ao mundo branco quando conquista a instrução e aos 29 anos adentra ao universo da literatura com a obra Primeiras Trovas Burlescas, sendo pioneiro como autor preto no momento em que o nosso povo era retratado como um simples objeto na literatura. Luiz Gama enfrenta radicalmente, através da sátira, a política e os costumes da sociedade brasileira. Doutores, magistrados, deputados, senadores, nobres, ministros, conselheiros, militares foram alvo das palavras ácidas e radicais de Luiz Gama. Há ainda a exaltação da África e do povo preto, assim como a crítica à escravidão em seus versos, como no poema Quem Sou Eu? Meus Amores, Minha Mãe, Lá Vai Verso, no álbum do meu amigo J.A. da Silva Sobral, Coleirinho, entre outros. Se os nobres desta terra, empanturrados, em Guiné têm parentes enterrados,
excedendo à prosápia ou duros vícios, esquecem os negrinhos seus patrícios, semulatos de cor esbranquiçada, já se julgam de origem refinada, e, curvos à mania que os domina, desprezam a vovó que preta mina. Não te espantes, ó leitor, da novidade, pois que tudo no Brasil é raridade. Sortimento de gorras para a gente do grande tom. Não havia em Luiz Gama submissão. Ele não se sujeitou, não se calou diante dos poderosos e das instituições que esmagavam a ele e a seu povo. Não buscou ser aceito e tolerado pelas elites. Pelo contrário, confrontou-a abertamente na literatura, no jornalismo, na advocacia, na vida. Ciências e letras não são para ti, pretinho da costa. Não é gente aqui. Desculpa, meu amigo. Eu nada te posso dar. Na terra que rege o branco, nos privam até de pensar. Ao peso do cativeiro, perdemos razão e tino, sofrendo barbaridades, em nome do ser divino. E quando lá no horizonte despontar a liberdade, rompendo as férreas algemas e proclamando a igualdade, do xoxo bestunto cabeça farei, mimosas cantigas então te direi. No álbum do meu amigo J.A. da Silva Sobral. No jornalismo, a atuação de Luiz Gama também foi impactante. Fundou o primeiro periódico ilustrado de São Paulo, O Diabo Coxo, onde sua pena versou no retirar as máscaras da sociedade brasileira. A crítica mordaz prossegue noutro periódico também criado por ele, O Cambrião, famoso periódico humorístico de São Paulo. Publica artigos contra a escravidão, sempre desvelando a hipocrisia da elite. Mais tarde, enquanto proprietário e redator do Polichinelo, a sátira continua a serviço do confronto com os conservadores, mesmo nas entranhas do Partido Republicano, onde os fazendeiros do café, nada feitos aos ideais republicanos, tomam parte. Em vista do movimento abolicionista que se está desenvolvendo no Império, a despeito crocodilismo do imperador e dos inauditos desplantes do seu imoral governo, começam de acautelar-se os corrompidos mercadores de carne humana. Podemos afirmar que, em idênticas circunstâncias, existem muitos africanos nesta cidade com conhecimento das autoridades que são principais protetoras de crime tão horroroso. E mais afirmamos que o governo de Sua Majestade, o Imperador, tem dado a essas autoridades instruções secretas para que não tomem conhecimento das reclamações que em tal sentido lhes forem feitas. Deverão os amigos da humanidade, os defensores da moral, cruzar os braços diante de tão abomináveis delitos? Escândalos. Radical Paulistano, 30/9/1869. Seus antigos alvos nas primeiras trovas burlescas passam a alvos de suas palavras na imprensa. Senadores, deputados, ministros, juristas, militares, médicos, advogados, religiosos e senhores não tinham sono tranquilo enquanto Luiz Gama estava em posse da palavra. Na literatura ou no jornalismo, a retidão e a busca pela verdade
pela justiça e pela liberdade faziam de Luiz Gama um intransigente lutador pelo seu povo. As batalhas que travou contra essa gama de chuchadores e hipócritas trouxe-lhe vários inimigos. Luiz Gama foi perseguido e atacado, mas não se submeteu, não abaixou a cabeça ante a inimigos tão poderosos. Seus artigos provocaram a perda de amizades, processo na justiça, no qual defendeu a si próprio e o emprego. Vale lembrar que, na defesa da liberdade de seus irmãos, enfrentou o juiz do município, Rego Freitas, chamando-o de incompetente. Se opõe a Furtado de Mendonça, chefe de polícia, com o qual tinha amizade. O rompimento foi inevitável e veio a público pelas mãos do próprio Luiz Gama no artigo que finaliza a polêmica sobre o caso que gerou, inclusive, sua demissão a bem do serviço público e deixa evidente os motivos da ruptura com o amigo. Não possuía pergaminhos, porque a inteligência repele diplomas, como Deus repele a escravidão. O ex-soldado hoje, tão honesto como pobre, quáquer ou taciturno ebionita, alvorou à porta da sua cabana humilde o estandarte da emancipação e declarou guerra de morte aos salteadores da liberdade. Tem por si a pobreza virtuosa, combate contra a imoralidade e o poder. Rompeu amizades, perseguido politicamente, demitido do emprego público, ameaçado de morte. Luiz Gama era o terror dos senhores, o libertador dos escravos e combatente contra os crimes da justiça. Hoje, afastados pelo tempo, será que conseguimos imaginar o quão pesado foi o fardo da luta que Luiz Gama carregou? O quanto suas escolhas e ações lhe fecharam portas e impuseram privações? Bastaria fechar os olhos para as injustiças, para a covardia e violência que reinavam na sociedade paulistana, que certamente teria um lugar no cantinho da Casa Grande e no seio desta hipócrita gente. A Casa Grande era pequena demais para nosso irmão, mas para Luiz Gama não haveria a menor possibilidade de calar-se diante dessa podridão. Era amado pelos seus irmãos e odiado pelos senhores. Intransigente na defesa dos seus, incansável na defesa da justiça. Seu legado é incomensurável. Seus textos devem ser referências para os nossos. Referência de como não se submeter. Referência de postura diante do mundo. Referência de amor aos seus. Referência de como não se corromper diante de prestígio ou de posição social. Referência de luta e de vida. Fique-se, pois, sabendo, uma vez por todas, que o meu grande interesse inabalável, que manterei sempre, a despeito das mais fortes contrariedades, é a sustentação plena, gratuitamente feita, dos direitos dos desvalidos que correrem ao meu tênue valimento intelectual. Na advocacia, Luiz Gama destaca-se como um dos maiores da história do Brasil. Como é sabido, não frequentou escolas ou a Faculdade de Direito de São Paulo. Seu profundo conhecimento das questões jurídicas lhe deu condições para atuar como advogado provisionado, podendo atuar em casos de primeira instância. Sua atuação na defesa de seus irmãos ganha destaque e ele passa a ser cada vez mais procurado para defender-lhes a liberdade. Sua fama aumenta também a perseguição. Numa carta direcionada a seu filho, deixa o alerta sobre as ameaças de morte que vem recebendo. Lembra-te que escrevi estas linhas em momento supremo
sob a ameaça de assassinato. Carta ao filho, 23/9/1870. Sou detestado pelos figurões da terra que me puseram a vida em risco, mas sou estimado e muito pela plebe. Carta a José Carlos Rodrigues, 26/11/1870. Eu advogo de graça por dedicação sincera à causa dos desgraçados. Não pretendo lucros, não temo represálias. Correio Paulistano, 1869. Dezenas ou até centenas de irmãos foram libertados pelas mãos de Luiz Gama, que já confrontava a justiça injusta através da imprensa e passa na advocacia a jogar diretamente no campo do inimigo. Não sou eu, graduado em jurisprudência, e jamais frequentei academias. Ouso, porém, pensar que, para saber alguma coisa de direito, não é preciso ser ou ter sido acadêmico. Além do que, sou escrupuloso e não costumo intrometer-me de abelhudo em questões jurídicas, sem que haja feito prévio estudo de seus fundamentos. Do pouco que li relativamente a esta matéria, colijo que as enérgicas negações opostas às petições que apresentei, em meu nome e no próprio detido, são inteiramente contrárias aos princípios de legislação criminal e penal aceitos e pregados pelos mestres da ciência. Com a palavra Luiz Gama, Lígia Ferreira. Sua retórica imbatível, seu profundo conhecimento das leis, sua disciplina e retidão tornavam-no gigantesco nas batalhas pela liberdade. Imaginem o ódio que lhe destinavam. Um advogado sem o diploma, dando lição aos doutores da lei, impondo-lhes dolorosas derrotas, ridicularizando e desmoralizando juízes e senhores, sendo um farol para que outros africanos escravizados enfrentassem o cativeiro. Participa da fundação do Clube Radical Paulistano, onde passa a escrever e defender os ideais republicanos. Período de intensa agitação política e da formação do Partido Republicano Paulista. Luiz Gama discordava da participação das oligarquias do café, já que esses não podiam defender verdadeiramente os ideais republicanos. Em julho de 1873, durante a Convenção Republicana em Itu, após explícita divergência com os adeptos da abolição lenta e com indenização aos fazendeiros, retira-se da sessão e se desilude com os rumos do partido. Não chega a romper definitivamente, mas distancia-se criticamente. Não poderíamos esperar menos de Luiz Gama, por sua trajetória e caminhada na busca de seus ideais. É importante lembrar que ajudou a criar uma escola e a atuar na educação de crianças e adultos em um curso noturno na Rua 25 de Março, assim como uma biblioteca popular sob os auspícios da Loja América Maçonaria. Em 1882, o gigante Luiz Gama tomba, em decorrência de um diabetes. Nosso irmão perece numa quinta-feira ensolarada, às 2 horas da tarde. Novamente é necessário imaginar o impacto de sua precoce partida aos 52 anos. A esperança que ele despertava entre os nossos sofre um enorme golpe. Luiz Gama entra para a imortalidade. Torna-se um mito, um herói, cuja história deve ser lembrada, contada e exaltada. Seu sepultamento foi um dos maiores acontecimentos públicos da cidade. Milhares de pessoas se acotovelaram no cortejo. Aquela multidão que o seguia, chapéu na mão,
olhos marejados de lágrimas, que disputava, se embrenhava para pegar nas argolas do seu caixão, ao menos 1 minuto. Os sons queixosos da marcha fúnebre entoados à frente do préstito. Tudo aquilo era imponente, majestoso, como um conjunto de uma apoteose. Luiz Gama, nosso irmão, entra para a imortalidade como uma referência de luta, uma referência para a nossa vida. Caminhadas ao seu túmulo aconteceram já em 1883 e se repetiram no início do século XX. No final dos anos 20, o movimento negro, com destaque para a imprensa negra, arrecada os valores em dinheiro e mobiliza-se para a criação da Erma de Luiz Gama. Sob a liderança do jornal Progresso, arrecada-se recursos e articulam a construção do monumento para homenagear nosso irmão. Finalmente, no início dos anos 30, é inaugurada a Erma de Luiz Gama, no centro de São Paulo. Caminhadas são realizadas pelo movimento negro entre o túmulo no cemitério da Consolação e a Erma no Largo do Aurouche, para homenagear esse grande irmão, esse herói do povo preto, Luiz Gama. Para nós, da UCPA, entendemos que a marcha para homenagear Luiz Gama ultrapassa em muito o culto e a celebração individual do líder morto. A caminhada traz em seu seio o objetivo de exaltar a memória do nosso irmão e reavivar sua luta. É memória coletiva para o povo preto. É referencial de conduta, de postura. É referência de radicalidade e insubmissão. Luiz Gama partiu deste mundo e a escravidão ainda não havia acabado. Hoje, 139 anos depois, como Luiz Gama veria a situação dos pretos nesse país? Como Luiz Gama enxergaria a ação das organizações pretas? Ao ler seus escritos e acompanhar sua biografia, deduzimos que não estaria calado diante da situação de seu povo nesse país túmulo. Vilipendiando sua história, conservadores, reacionários e negros da casa tentam contrapor Luiz Gama a Zumbi dos Palmares. Se apegam ao termo liberal como se este termo tivesse o mesmo significado no Brasil do século XIX e nos dias de hoje, para colocar Luiz Gama como um integracionista, que preza pela luta individual e alheio às lutas coletivas. E pensar que o irmão foi acusado de ser um agente internacional em 1871 por conta das lutas operárias na França. A esses serviçais que dão piruetas históricas a fim de defender a supremacia branca, deturpam a vida e luta de Luiz Gama para aplacar seu alto ódio, estamos atentos. Conheça Luiz Gama, estude sua obra literária, leia seus artigos e publicações, veja sua radicalidade e suas contradições. Admire-o, critique-o e verá a grandeza desse irmão. Material fundamental para conhecer Luiz Gama. Só a obra Primeiras Trovas Burlescas, edição organizada pela estudiosa Lígia Fonseca Ferreira, assim como o livro Com a Palavra Luiz Gama, da mesma autora. Luiz Gama vive em nós. Máximas. A escravidão nasceu da moral religiosa e tem sido tolerada por todas as seitas. Se tão horroroso é o diabo pintado pelos padres, o que seria dos padres se os pintasse o diabo? Os brancos, que tanto orgulho têm de sua cor, devem lembrar-se que as pérolas mais finas são produzidas na lama. As boas revoluções lavam as impurezas da sociedade, assim como as tempestades limpam
as da atmosfera. A felicidade dos povos depende da supressão das coroas. O cristianismo é uma religião para os miseráveis, uma distração para os ricos e o comércio da igreja. A escravidão é uma espécie de lepra social. Tem sido muitas vezes abolida pelos legisladores e restaurada pela educação sob aspectos diversos. A humildade e a escravidão nasceram gêmeas e foram cautamente educadas pelo catolicismo. É muito difícil organizar uma revolução, muito mais difícil realizá-la. E é absolutamente insuportável a opinião dos humanitários que nos apregoam máximas e dão lições de prudência no meio das tempestades e das hecatombes.